pessoal, nós estamos preparando para iniciar uma live. O professor Luciano, estou aguardando ele. Estava com alguns problemas técnicos, a nossa live estava marcada aí para as 20. Então lá em Pernambuco ele esteve aí com alguns problemas, mas ele está tentando aí acessar. A gente inverteu, em vez dele me chamar, agora eu que estou chamando ele para a live, para ver se a gente vai conseguir dar prosseguimento aí da nossa live. A nossa live tem o tema Gênesis e o criacionismo, então estou aguardando ele. A internet lá em Pernambuco está com alguns probleminhas, mas acredito que nós vamos conseguir resolver esses problemas aí e dar, né, sequência aí à nossa live. Para todos que gostam aí do assunto de fé e ciência, para aqueles que acham que a ciência afasta as pessoas, né, de Deus, nós vamos começar a falar aqui um assunto totalmente ao contrário, né, que a ciência ela tem trago as pessoas para perto. Espera aí, acho que ele já aceitou aqui. André, Isso, professor Luciano. tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Estou perfeitamente. Certo, muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora eu acho que vai dar certo, né? Vamos confiar, né? Estou aqui no manto. Amém. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Pronto, certo. Isso, acho que está melhor assim. Então, você quer começar aí se apresentando? Pode ser. Pode, começa aí se apresentando, apresenta aí seu livro, né? E o Luciano acabou de escrever aí, né, Luciano? Mais um filho aí. Amém. Boa noite a todos aí. André, a paz do Senhor a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Tá? Eu me sinto muito honrado em conhecer sua pessoa. A gente conheceu através do Facebook de uma forma meio que inusitada, né? Meio que Sim. debatendo aí contra os terraplanistas, né? E assim a gente desenvolveu essa corrente contra algumas coisas que se dizem científicas, mas na verdade não são. E assim isso permitiu a nossa comunicação. Isso foi proveitoso, foi sadio, foi bom. Então, meu nome é Luciano Firmino, eu tenho um pequeno canal no YouTube que visa apenas se preocupar com a apologética, ou seja, com a defesa da fé cristã, a fé bíblica. É um canal que se importa muito com a cristologia, tá? Hermenêutica. Nós trabalhamos diversas questões, desde a política, indo para temas polêmicos. Então, eu convido você a participar do meu canal, caso goste do nosso conteúdo, tá? Essa live vai estar no meu canal e no canal do nosso amigo e professor André. E você se inscreva no meu canal, no canal também de André, que é Bênção de Deus. Eu sou formado em teologia, tenho uma pós-graduação em ciência da religião, que é uma especialização. Atualmente faço mestrado em teologia. E recentemente eu fiz uma nova publicação. Eu já tinha lançado um livro em conjunto, mas agora é um livro individual, que se chama Ateísmo. Tá? Mostro aqui a vocês uma ilusão construída sobre a realidade. Então, quem quiser mais informações, é só me procurar no privado, depois da live, eu passo todas as informações aqui a vocês. E assim, obrigado a Deus, primeiramente, e essa oportunidade aqui de a gente trabalhar esse tema tão importante que muitas vezes é esquecido por alguns irmãos, mas é de vital importância, porque isso faz parte do nosso mundo e o que a Escritura nos ensina. Que, na verdade, vamos trabalhar hoje algumas questões, obviamente não vai ser todas, sobre o Gênesis e o criacionismo. André, fica à vontade aí, Deus abençoe. Isso aí. Pessoal aí, né, que já me conhece no meu Facebook, mas aqueles que não me conhecem, sou André Augusto, eu sou formado em gestão da produção, sou formado também em logística, sou formado em teologia, também sou escritor,
escrevi um livro recentemente, no início do ano eu lancei um livro chamado Apito pelo Sopro do Espírito Santo. E agora, alguns meses atrás, eu lancei um e-book também que fala sobre fé e ciência, que se chama Sendo Cheio do Espírito. Então, nós vamos começar aí, né, professor Luciano, a nossa live sobre Gênesis e o criacionismo. Então, a gente separou aí 12 perguntas, e onde eu estarei respondendo 6, e o professor Luciano vai estar respondendo mais 6. E se alguém tiver alguma dúvida, né, durante a live, pode escrever aí a sua dúvida, a sua pergunta. A gente não sabe todas as coisas, nós não somos os donos da verdade. E se a gente conseguir responder, né, com exatidão, né, e com clareza, nós vamos responder. E se a gente não conseguir, a gente vai ter que buscar as respostas, né? A gente está aqui com a cara vamos dizer assim, a cara tapa, né? Por isso mesmo, para a gente poder estar respondendo. Então, vamos começar aí. Você pergunta para mim e eu respondo, assim, professor? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui a você, mas antes eu gostaria de fazer uma citação de um teólogo reformado chamado Jonas Madureira, que, assim, ao meu ver, reproduz bem a nossa live, diz assim: nossa missão não é humilhar as pessoas, nossa missão não é vencer debates, nossa missão é pregar o evangelho em sua pureza. E é isso que o estudo dessa noite vai se propor. Gênesis e o criacionismo. Uma defesa da fé e também uma explicação da fé. Então, meu amigo, meu irmão na fé, eu gostaria de saber do senhor aí que trabalha mais na área científica, né, das exatas. Eu gosto mais das humanas, vamos dizer assim, né? Falamos muito sobre ciência, mas o que realmente seria ciência propriamente dito? Nossa opinião, meu amigo André, como você poderia definir para nós uma definição tranquila que qualquer uma pessoa possa compreender do que seja ciência? Ciência é qualquer coisa, é um sonho imaginário, ou são coisas que se podem comprovar? O que é ciência, meu amigo? Se puder nos ajudar aí nessa questão. Então, professor Luciano, eu também não gosto muito de exatas, não, tá? Só para esclarecer, né? Eu estudei até o terceiro período de engenharia e tranquei. Quando começou a chegar aquelas cálculos lá de Gaal, né? Geometria analítica e álgebra linear, cálculo 1, 2, eu desisti. Não, mas é porque eu não gostava mesmo. Então, hoje eu estudo ciências biológicas, né? Até esqueci de falar, eu sou estudante de licenciatura em ciências biológicas. Então, na área da biologia, né? É interessante, né? Que é uma área que é mais atacada pelo evolucionismo. Mas a ciência, eu gostaria de falar sobre ela usando um livro do nosso, né, não vou falar guru, não, mas é o nosso mentor aí na área da defesa do evangelho, que é Max Weber, e ele é doutor em química, e ele escreveu um livro recente, eu estou até terminando de ler ele, é o Antevidência. E lá na página 52 desse livro, né, Antevidência, a química da vida revelando planejamento e propósito. O Marcos Eblin, ele dá uma definição, uma ótima definição sobre ciência. E ele fala que a ciência é a busca sistemática e imparcial pelo conhecimento da natureza. Sistemática, ampla, né, complexa, mas imparcial. O que falta na nossa ciência hoje, né? Os cientistas, infelizmente, a parcialidade de não querer achar Deus na natureza, acaba fazendo uma pesquisa bem imparcial. Bem parcial, perdão. Então, a parcialidade, né, na cosmovisão naturalista, ela fala que a gente só pode analisar aquilo que a gente consegue levar para um tubo de ensaio, né, para um laboratório, só energia, matéria, força. Só que eu discordo, né, disso, porque
Por exemplo, essa alegação deles é muito tendenciosa, até porque a nossa natureza ela é bem complexa, né? Na nossa natureza a gente percebe esse ajuste fino, né? Ver as coisas funcionando, né? Você pega, por exemplo, uma célula, como que existia uma célula, vamos dizer assim, primordial, como que ela funcionou igual é uma célula atual hoje. Então, essa complexidade irredutível, né, de Michael Berry aí, né? É, Isso, infelizmente, é algo que tem que ser analisado, tem que ser colocado em consideração. Então, a ciência, para mim, definindo, ela tem que ser uma coisa, algo imparcial, é uma pesquisa imparcial, são dados imparciais, né, usando todo, né, esgotando todos os nossos recursos científicos, mas com imparcialidade, podendo, como Sócrates, né, fala, só sei que de nada sei. Então, todas as coisas são possíveis, então temos que ter esse olhar. Para mim, ciência é isso, imparcialidade. entendi, entendi. Então, quando você cita aí alguns exemplos sobre células, os organismos, né, o próprio DNA, a própria configuração genética, isso faz com que a ciência seja conhecida, sistematizada, organizada, porque são evidências de complexidades, né, que isso, com certeza, é antagônico, oposto ao evolucionismo, que o evolucionismo propõe, como depois o senhor vai tentar nos explicar aí, uma justificativa em que os átomos formam organismo de uma forma sem objetivo, sem sentido e sem finalidade, sem propósito. Sim. Então, não faz sentido nem sequer as próprias ideias semânticas que um evolucionista, um ateu, um agnóstico expõe sobre o objeto do seu conhecimento. Então, a ciência, pelo que eu pude compreender aí, André, a ciência era meio que, vamos dizer assim, evita cair em falsos argumentos. Isso. Eu acredito que seja que você está nos passando isso. Então, a ciência seria aquilo que não é falso, né? Que não pode ser Isso. falsificado, né? Isso. Através de coisas Então, complexas. e o que a gente vê, né, Luciano, que a ciência ela tem mais, né, quando a gente entra nesse âmbito aí de evolucionismo, a gente vê mais teoria do que evidência, né? É, É só é, teoria. Na verdade, eles não conseguem provar toda essa teoria. E isso é algo que eu acho que o aluno, o cientista, né, a pessoa tem que começar a cobrar, né? Mas como é que eu vou seguir, acreditar numa teoria que não tem nada comprovado, teoria que vai contra as próprias leis da física, né? Teorias que vão contra as nossas leis, que são empíricas. Então, eu acho que a gente tem que começar a questionar sobre isso é aí. verdade. E na sequência aqui, né, a gente já pode partir para a segunda pergunta aí, né? E o professor Luciano aí pode nos responder. O que o professor acha sobre o criacionismo? O que é o criacionismo, Luciano? André, o criacionismo, ao meu ver, em pequenas palavras, é uma cosmovisão que se preocupa em não só demonstrar que a criação, os objetos, os organismos, os vegetais, os minérios, o próprio ser humano e a sua cultura derivam de uma mente inteligente. Mas o criacionismo não exatamente para nesse ponto. Ao contrário, o criacionismo determina quem é esse criador e aponta para o criador. Então, o criacionismo tem essa função, tá? Dentro dele. Mas o professor Adalto Lourenço, que é um grande expoente do criacionismo, vai definir cerca de 3 tipos de criacionismo. O científico, que vai aí trabalhar com ferramentas científicas, né? Vai trabalhar, vamos dizer assim, propriamente dito, dentro de um laboratório,
utilizando ferramentas científicas, tá? As leis que um evolucionista utiliza, o criacionista também usa, mas também o professor Adalto estabelece também dois outros tipos de criacionismo. O criacionismo simples, tá? E o criacionismo religioso. Esse religioso, o professor Adalto Lourenço não é adepto. Por quê? Porque o criacionismo religioso se baseia muito nos seus escritos sagrados. Por exemplo, um budista pode acreditar que alguma entidade criou o cosmos. Ele por essa definição de um criacionismo religioso, ele seria um criacionista. Mas quando partimos da ideia de que o criacionismo é científico, nesse caso, ele parte da prerrogativa do teísmo. O teísmo, desde a Idade Medieval, estabeleceu, através de alguns cientistas, que o mundo, o cosmos, é conhecido através da razão. E assim, o criacionismo científico utiliza essas prerrogativas do teísmo, já desde a Idade Medieval, através de cientistas como Isaac Newton, tá? Estabeleceu descobriu, na verdade, leis da criação, como a gravidade e outras coisas, mas Newton foi motivado por um desejo espiritual. Então, é nesse sentido aí que o criacionismo científico se engaja. Então, o professor Adalto, para finalizar, diz que o criacionismo é uma visão que propõe a origem do universo e da vida são resultados de um ato de um criador intencional. Ou seja, tudo que nós vemos não foi resultado de uma explosão acidental, por nada. Tá? Então, o criacionismo vai se preocupar em responder perguntas de vital importância, como as demais cosmovisões respondem. Tá bom? Então, criacionismo seria isso. Seria a ideia, uma cosmovisão em que, se baseando em evidências, tá? Que geralmente o criacionismo fica mais preso a áreas da biologia. Não vai muito para a física e nem muito para a química, até onde eu sei. Então, nesses elementos biológicos, se descobre evidências de um planejamento, de uma organização, de uma mente por trás desse projeto, certo? E é isso, o criacionismo. De manter evidência, né, Luciano? Manter evidência é a palavra, né? Por isso que quando eu vi o nome desse livro, né, o Marcos Evelyn sempre fala em antevidência, é que é impossível o mundo estar na complexidade de hoje sem ter alguém para antever, né, todas essas constantes. Nós temos 26 constantes no universo. Eu digo 26 constantes reguladas. É como se você tivesse um rádio com 26 botões analógicos e cada botãozinho tinha que estar ajustadinho ali, milímetro por milímetro, né? Para poder tudo acontecer. A Terra está na suíte do universo. Então, precisava, né, de um design para poder estar nos proporcionando essa vida que a gente tem. Exatamente, Fernando. Exatamente, André. Então, você poderia nos ajudar a entender, geralmente quando a gente está no ensino médio, aí tem nos últimos capítulos dos livros de biologia um nomezinho chamado evolução. Tá? Parece que está escondido, né? Ele deixa escondido, parece, para não perturbar ninguém. Isso mesmo. Pronto, aí fica escondido essa questão aí. Aí botam bem, né? Como fosse um apêndice, uma coisa esquisita. Mas, André, meu amigo, evolução. Como nós podemos definir sem ser preconceituoso, né? Sem a moda não, você não é evolucionista, você não é ateu, você não é agnóstico, porque você está deturpando o conceito, né? Aí já ficam meio que sem argumento, né? No tempo de correr, ficam criando invenções, porque sabe que a evolução não faz sentido, assim como muitas outras coisas que tem ao nosso redor não faz sentido. Então, André, o que seria evolução? O que é evolução?
Fique à vontade Então, aí. então, professor Luciano, eu até peguei o livro de biologia aqui, eu gosto de pegar esse livro. A última vez que eu conversei com os jovens da Igreja Batista Shalom Cidade Nova, e eu falei sobre esse livro. Eu gosto de comparar esse livro com a nossa Bíblia. Esse livro aqui, ele é de 2000, quando eu estava estudando meu segundo grau, né? Vou ficar falando, senão vocês vão descobrir minha idade. Mas eu estou chegando aí nos 40. Mas é o seguinte, o livro de biologia, se você estudar ele hoje e for fazer este livro aqui, que tem 20 anos, se você estudar ele e for fazer uma prova do Enem, por exemplo, ou prestar um vestibular, provavelmente você vai ser reprovado. Por quê? Porque esse é um livro que a todo momento ele está sendo atualizado. Quanto mais os cientistas aprofundam na pesquisa, quanto mais eles descobrem, eles começam a refutar as próprias descobertas deles passadas. Então, eles mesmos se refutam. Então, eles mesmos percebem que eles têm muito que aprender. Então, o que acontece? Então, a nossa Bíblia, comparar com a nossa Bíblia, que a nossa Bíblia ela é milenar e ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser atualizada. Infelizmente, a gente ouve aí nos dias aí que a Bíblia precisa ser atualizada, e eu fico triste com essas pessoas que falam isso. Mas a Bíblia, ela desde Moisés, desde quando Moisés começou a escrever ela, né, mais ou menos 3.500 anos atrás, a Bíblia ela é atualizada, né? Ela não precisa de ser atualizada. E a ciência, né, como a Aline Bosch está falando aí, a ciência vai sempre se renovando, e é isso mesmo, a ciência vai se renovando. E a palavra do Senhor é sempre a mesma. E Moisés já falava de ciência, né, professor? É Moisés já verdade, sabia. Moisés é o maior cientista do mundo. Eu gosto de falar isso, porque ele, sem recurso nenhum, ele já falou as coisas que a gente só está descobrindo agora, né? Isso. Pois então, o que é evolução, né? Na biologia, é uma teoria, né, naturalista que propõe, né, a mudança das características hereditárias das pessoas, né, da população, dos animais, e através dessas sucessivas gerações, tá, gente, entre aspas, de longos períodos de anos, como os evolucionistas gostam de falar, teriam surgido novas espécies. Então, é isso que o evolucionismo acredita. Então, resumindo também, gente, levando para a cosmologia, né, porque existe uma evolução cosmológica, igual o Big Bang, que você começou a falar aí também, que é uma espécie de evolução. E eu resumo isso tudo falando algo assim, para fechar, o que é evolucionismo? Do nada surgiu tudo. Infelizmente, é isso que a evolução quer enfiar, né, goela abaixo das pessoas, que o nada se tornou tudo. Parece até que está falando, né? Parece que eles são mais crentes que nós. Né? É, é. É verdade. Mas, Inclusive, tem. Sim, você pode continuar. mas aí eu só queria concluir que as próprias leis físicas nossas, né, a termodinâmica, por exemplo, já refuta, né, essa evolução cosmológica aí do Big Bang. E então acho que o evolucionismo é um mito. Infelizmente, é uma teoria que até hoje não foi evidenciada, né, cientificamente, empiricamente. É verdade. E quando você aí, André, menciona que o evolucionismo é um mito, existe um trabalho do professor e doutor Norman Geisler, que é um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Não sei se você conhece, Conheço. mas o ateísmo se apregoa, muito bom, se apregoa ao evolucionismo como uma tese religiosa. Então, o evolucionismo deixou, na verdade, nunca foi ciência, mas ele sempre foi um tipo de religião que não transmitisse ou não reconhecesse a deidade de Deus. Então, o que o evolucionismo faz? Transmite a deidade, a natureza divina para a matéria. Então, o evolucionismo seria basicamente isso, né? A divinização da matéria, porque tudo tem até o Carl Sagan, o grande ateu, né, que diz que
tudo é matéria, nada, né? Não existe fora da matéria. Então, na verdade, querendo ou não, o evolucionismo é um tipo de religião pseudocientífica, né? Que nem se acomoda na ciência, muito menos na religião. Então, é interessante essa definição e realmente ajuda a gente a entender e compreender a questão que nós estamos tentando transmitir, que é Gênesis e o criacionismo. Ô, Luciano, falando em Gênesis aí, né, falando em evolucionismo, você sabia que os evolucionistas, na verdade, eles creem em um Deus? Sabia? O Deus Então, tempo? o tempo, né? O tempo, porque se não tem o tempo, se não tem os milhões e bilhões de anos, não tem como acontecer nada deles. Eles precisam do tempo, eles são reféns do tempo para que algo, né, um pouquinho assim do que eles acreditam tenha alguma probabilidade, né? Então eles são mais crentes que nós e eles acreditam no Deus tempo. Se tira o tempo, não tem mais nada deles. É verdade, Por isso que eles querem, a todo custo, ter uma Terra de bilhões, na verdade, um universo de bilhões e bilhões de anos, né? Sim. Uma coisa meio que anormal. Vamos para a próxima pergunta aí. O Marcelo, tira uma dúvida para nós. Essa evolução aí, ela se baseia em mitos? Você acredita que, né, tem mitos aí nessa teoria da evolução? Então, André, com certeza, viu? Com certeza, é 100%. Mas esse tipo de mito, meus amigos, tá, que assistem exatamente esse momento e depois, esses mitos têm uma camuflagem, tá? Que eles utilizam várias coisas, mas uma dessas coisas, eu vou citar pelo menos três, que eles pegam como evidência evolucionista, mas não é evidência evolucionista. Por exemplo, as mutações. Eles acham que as mutações produz alguma coisa relacionada à macroevolução, ou a evolução propriamente dita. Depois eles utilizam a seleção natural, tá? E por último, o próprio registro fóssil. Mas quando nós realmente buscamos de uma forma imparcial, como foi muito bem exposto por André, fazendo ciência, nós vamos descobrir que mutações, a seleção natural e o registro fóssil são coisas que vai de contra a evolução. Porque se você pegar um livro, eu acredito que todos os livros de criacionismo, tá, vai trabalhar as mutações não como forma de modificações de espécies, ou que vai dar origem a uma outra vida. E a seleção natural, por sua vez, eles tentam confundir com a própria evolução. Mas a seleção natural não tem nada a ver com isso. Vamos dizer assim, que é uma ferramenta que a própria natureza dispõe aos animais e plantas para permitir a preservação da mesma espécie, tá? Uma espécie não se transforma em outro ser fora do normal. Como, por exemplo, na última pergunta, meio que próxima da última pergunta, o Archaeopteryx e o peixe cerocanto, eles são exemplo de seleção natural por parte do evolucionismo, mas ao analisar realmente detalhe por detalhe, você vai ver que o Archaeopteryx é uma ave e que não corresponde às teses evolucionistas, muito menos o peixe cerocanto. E, baseado nisso, o peixe cerocanto foi até onde o mito evolucionista conseguia esconder. Eles diziam que se encontrava em registro fóssil, mas novas descobertas, novos estudos, novas pesquisas se descobriu que esse peixe está vivo e preservado, tá? Não tem os milhões de anos que eles afirmam ter. Então, baseando nisso, a evolução nunca foi fato, nunca foi teoria, tá? E muito menos uma posição científica respeitável
que tem hipóteses reais. Então, a evolução trabalha com o ateísmo e com o agnosticismo. E ambos, essas cosmovisões não produzem conhecimento verdadeiro e muito menos é uma refutação ao criacionismo ou à teoria do design inteligente. Então, a evolução se baseia em mitos, tá? Em mitos, em fábulas. Então, por quê? Porque eles vão pegar tanto as mutações, a seleção natural, o registro fóssil, os átomos, e trabalham de uma forma desorganizada, sem sentido. Então, o que não tem sentido não faz lógica, pois o universo em que nós estamos é um universo lógico, tá? Então, é nesse sentido que a evolução é sem sentido, não tem direção, não tem planejamento, portanto, é um mito. E sendo um mito, passa-se a ser uma religião. Tá ok? Perfeito, concordo plenamente. Então, nós vamos ver aqui a pergunta. Deixa eu me ver aqui. Vamos para a quinta pergunta agora, né? A quinta pergunta, ela fala: a ciência e o criacionismo são amigos ou inimigos? Né? Então, ficou essa pergunta aí para mim Sim, responder. sim. É... É isso mesmo, é. Sim. Então, isso. Então, essa pergunta eu achei até interessante, porque essa pergunta foi um dos motivos pelo qual eu estou nessa empreitada, tá? Essa empreitada que eu estou hoje é justamente por causa da ciência e do criacionismo, né? A ciência, né, o design inteligente, né, a ciência e o nosso Deus. Para quem me Isso. conhece há mais tempo, sabe que eu sempre busquei um relacionamento intenso com o Senhor e com o Espírito Santo. Tanto que o livro que eu lancei esse ano foi, né, o Apito pelo Sopro do Espírito Santo, as minhas experiências, né, íntimas, né, de comunhão com o Senhor. E só que, né, com essa intimidade com o Senhor, ela me levou a buscar mais entendimento da criação. Eu questionei, né, o Senhor, meu Deus, com tanta teoria aí que vai contra, né, a sua criação. Então, eu comecei a buscar muito sobre ciência, né? Eu comecei a me apaixonar vendo até os vídeos do professor Adalto Lourenço, que você citou aí, né, mestre em física. E o Adalto Lourenço, nos vídeos dele, né, acabou de bombardear meu coração aí para poder buscar mais aí sobre fé e ciência. Então, como você também falou aí no princípio, a gente tem o criacionismo aí, religioso e o científico, né? E tanto os dois, né, eles são amigos da ciência, sim. E para responder isso, eu falo o que um cientista falou, né? Louis Pasteur, ele virou e falou Uhum. assim: pouca ciência me afasta de Deus, pouca, mas muita me aproxima. Muitas pessoas falam que Einstein, né? Einstein ele era uma pessoa muito bipolar, nem bi, não, tem que falar tripolar, né? Polipolar, Hum. porque a cada momento ele tinha umas frases bem diferentes do que ele acreditava. A hora ele falava uma frase teísta, hora ateísta, mas Einstein ele falava que quanto mais ele aprofundava nos cálculos, ele conhecia mais de Deus, ele queria chegar na matemática de Deus, ele chegou a falar isso, né? E então quanto mais ciência e ciência verdadeira, tá, gente? Não é ciência falsa, é ciência verdadeira, ciência imparcial, pesquisa sistemática, complexa, ela nos aproxima sim de Deus. E muito, não é pouco. A minha fé, eu não tenho vergonha de falar, mas a minha fé ela aumentou ainda mais quando eu comecei a estudar a ciência e entender que muitas coisas, né, que estão na Bíblia são provadas cientificamente. E é lógico que a gente não vai encontrar todas as respostas na ciência, né, gente? Porque se a gente encontrasse todas as respostas na ciência, não precisava nem de fé. E o que agrada a Deus é a nossa fé. Só que e tem coisas que no nosso cérebro, né, a nossa mentalidade, nosso QI não vai entender. É coisa de Deus, é coisa sobrenatural, transcendente. Então, a ciência, sim, é amiga do criacionismo e ponto final. E aí eu vou passar para a Verdade. próxima pergunta,
que a próxima Ok. pergunta, a sexta pergunta, ela fala sobre o Big Bang, né? Então, você É, responde para é a gente bomba, é aí. uma bomba. É uma bomba, é bom, né? O Big Bang que surgiu, É, né? A nossa Big Bang aí é a nossa, o que nos criou aí, conforme os evolucionistas. O Big Bang, ele refuta o criacionismo, professor Luciano? em breves palavras, tá? Para adiantar aqui, não. Na verdade, o Big Bang é uma teoria que, segundo alguns cientistas, tá? Eu não vou dizer que apoio 100% o Big Bang, tá? Não apoio Sim. 100%, tá certo? Deixar aqui bem em evidência isso, mas alguns cientistas acreditam que o Big Bang existiu, tá? Interpretam esse fenômeno, que na verdade o Big Bang é um fenômeno do passado, tá? Não é um fenômeno presente nem do futuro, é um fenômeno do passado. Esse fenômeno eles nomeiam como Big Bang. E quais são essas evidências segundo esses cientistas, tá? Primeiramente, o movimento das galáxias. Alguns dizem que a vida das estrelas, quando nascem, morrem e se destroem, o ruído da radiação, na verdade, seria o brilho remanescente da explosão, que eles interpretam esse tal fenômeno. E alguns outros acreditam que havia uma grande quantidade de massas de matéria associada à grande explosão inicial. Mas, considerando que o Big Bang é a ideia de que... Porque, veja só, antes do Big Bang, antes dessa proposta teórica científica, as pessoas acreditavam, não todas, que o universo era eterno e infinito. Com a ideia do Big Bang, se começou a pensar que o universo começou e teve um início. E que esse universo está em expansão. Tá? E isso implica em quê? Para nós, os criacionistas, sendo verdade, pelo menos esse pequeno ponto do Big Bang, de que o universo teve um início, dá-se a entender que houve uma criação. Então, a melhor forma de compreender esse fenômeno inicial, tá? Não é exatamente o Big Bang, tá? Porque é uma tentativa humana e que com certeza pode aí, daqui a algumas décadas, anos, mudarem essa nomenclatura, essa terminologia, essa definição deste fenômeno para o início do universo, tá? Porque o Big Bang, que vocês entendam aí, é o início do Big Bang, do cosmos, do universo. Possivelmente possa mudar futuramente. Mas então, atualmente, se diz o Big Bang. Então, mas o Big Bang ele tem suas pressuposições, como qualquer visão. O que é uma pressuposição? É uma ideia inicial que dá força a outras ideias. Tá? E essas pressuposições básicas são pelo menos duas, que se baseiam na teoria de Albert Einstein, que é a teoria geral da relatividade. Tá? Alguns afirmam que é plenamente ciência. Já outra pressuposição básica do Big Bang, que sustenta o Big Bang, não é tão científica. O pessoal chama de princípio cosmológico. Então, o Big Bang precisa ainda ser mais estudado, tá? Precisa ser corrigido em alguns pontos, tá? Mas o Big Bang não refuta o criacionismo, porque ainda é uma ideia apenas humana e que tenta interpretar fenômenos do passado, do qual nós estamos aí muito distantes para assim compreender bem esse episódio que trata-se do início do universo. Então não refuta o criacionismo em hipótese nenhuma, sendo verdadeiro ou não, o Big Bang não refuta de forma nenhuma. E ó, tem muitos cristãos, né, intitulados aí como evoluteístas, que acreditam em Deus, mas que Deus usou a evolução, né, e também acreditam no Big Bang. Eu, sinceramente, eu não sou tipo, fã, né, até porque o nosso Deus, eu acredito na criação literal, tá? Mas o Big Bang, ele traz aí bilhões de anos.
E o nosso Deus é onipotente. Nosso Deus não precisa de bilhões de anos, até porque ele faz no estalar de dedo. Então, eu não sou muito a favor, né, dessa teoria que vai contra, né, várias leis, né? Primeira e Isso. segunda lei da termodinâmica, nós sabemos a lei da conservação da energia, lei É, da entropia, né? Entropia, eu acho que todo mundo consegue ver dentro de casa, né? Você deixar sua casa aí sem arrumar, vai juntar poeira, os móveis vão estragar, o seu sapato, mesmo que você não use, né, ele vai estragar a sola, porque isso é entropia, as coisas tendem a ir do organizado para desorganizado. E exatamente. isso é o que a lei da física nos traz, por isso que o Big Bang é impossível, né, um átomo se tornar em todo esse universo. Né? As coisas desorganizam, não organizam como o Big Bang retrata aí. É isso mesmo. André, meu irmão, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor trata-se de uma pergunta muito interessante, que é possível dizer que Deus é o fundamento da ciência e da razão? É possível dizer ou não? O que o senhor acha? Então, eu acho interessante essa pergunta quando fala, né, se Deus é o fundamento da ciência e da razão. E eu quero responder com uma outra citação, né, de Adalto Lourenço, que ele fala da assinatura de Deus. Né? Deus ele colocou essa assinatura em todas as coisas. E se a gente olhar com olhos cuidadosos, a gente percebe isso com olhares imparciais, né, vamos dizer assim. Então, qual que é o fundamento? A resposta é sim, né? Deus ele é o fundamento, né, da ciência e da razão. E desde o princípio, o Senhor ele tem mostrado uma assinatura, né, das coisas. E Deus nós sabemos que ele é três em um. Nós sabemos É. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aonde Deus criou, Deus deixou essa marca. É muito maravilhoso quando eu ouvi isso pela primeira vez. Se a gente pega o homem ele tem o quê? Ele tem alma, ele tem corpo e ele tem espírito. Três em um. O tempo da gente, a gente tem o passado, o presente e o futuro. Três em um. O espaço, né? A gente tem ali largura, altura e profundidade. Três em um novamente. A base da matéria, a gente tem lá prótons, nêutrons e elétrons. O estado gasoso, né, da matéria, É. sólido, líquido e gasoso. Até na música nós temos melodia, harmonia e ritmo. Em tudo a gente vê a assinatura de Deus, em tudo a gente vê três em um. Então, Deus ele é todo o fundamento da ciência e da razão. Em tudo a gente vê Deus. Amém, amém, é bênção. Com certeza, Deus realmente é o fundamento da ciência e da razão, porque, como já temos aí universo, né? Então, Deus não criou o universo nem o ser humano por acidente, por acaso, por descuido, por desinteresse, e nem abandonou sua criação ao caos, ao declínio, ao contrário. Veio redimir, né, através da mensagem do Evangelho. E falando de, né, fundamento, professor Luciano, e a gente acabou falando em Big Bang, em dias literais, né? Acho que cada um tem a sua visão. Mas partindo até para a próxima pergunta, já é essa a minha dúvida, mas já é a próxima pergunta. É verdade que Deus criou o cosmos, né? Criou tudo aí em 6 dias? Chupa essa manga aí. Então, aí é pesado, né? O negócio aí é pesado, é tenso, é caótico, né? Mas, segundo a teologia, segundo os escritos bíblicos, que são inspirados, inerrantes, infalível palavra de Deus, tá? Obviamente, quero deixar aqui em evidência que a Bíblia não é um livro científico, apesar de que faz referência a fatos científicos. É uma referência. Não são formas onde tem metodologias científicas aplicadas
para eles utilizarem a sua aplicação a fatos. Não, ele faz referência a um fato, tá? Até porque, se a Bíblia fosse um livro científico, seria interessante, mas não foi o propósito original da Bíblia, tá? A Bíblia tem outras narrativas, outras formas de linguagem, tá? Mas, de acordo com os autores, tá, bíblicos, e o próprio Jesus atesta isso, que os dias da criação foram em 6 dias, tá? Então, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, como o nosso amado professor André tem aí nos dado exemplos de como compreender essa Trindade, ensina que o cosmo, tá? O universo geral, como nós temos aí compreendido, foi feito em 6 dias, tá? Então, nesses 6 dias, Deus, por ser onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, soberano sobre os céus e a terra, ele vai criar todos os fundamentos físicos, químicos, biológicos, filosóficos, matemáticos do universo, para que nada fique escondido, para que ninguém, não, eu não sabia. Não, você sabe porque Deus deixou a sua identidade em toda a criação. Então, quando você pega Gênesis capítulo 1, por exemplo, são, de acordo com o hebraico, com a semântica do hebraico, dias de 24 horas, mas totalizando 144 horas, porque foram 6 dias. Mas essas 24 horas de acordo com as nossas descobertas recentes, por causa da rotação da Terra, porque a Terra é uma esfera, é um globo, tá? A Terra não é plana, tá certo? Não admitimos isso, porque tem pessoas que possam aí ainda acreditar nisso aí, né? Mas enfim, só para catucar, né? Catucar um pouco o pessoal aí. Você gosta, mas cuidado, hein? Então, quando eu digo 24 horas, estou dizendo a mesma expressão de dias e tardes, conforme lá o texto de Gênesis. Então, quando Deus vai criar o universo, ele cria cada coisa em um tempo, mas distribuído em 6 dias de criação. Mas quando o ser humano tenta medir esse tempo que Deus usou, o ser humano se depara com a verdade ou com um poder totalmente assombroso e incompreensível à mente humana. É por isso que o pessoal expõe aí bilhões de anos, porque não tem como compreender a magnitude da criação. Então Jesus e a própria Bíblia deixa isso em evidência de que a Terra não tem bilhões ou milhões de anos, mas é uma Terra jovem, um universo jovem, e que Deus, de fato, criou o cosmo, o universo, tá? Em 6 dias. Então, essa é a minha resposta. Professor Luciano, só para acrescentar a sua resposta, por ser terra jovem, e as pessoas falam, mas muita gente pergunta, mas e esses milhões de anos, né, que é encontrado nas datações? A gente tem essas datações radiométricas aí, que é feita aí carbono 14, diversas, né, datações que temos aí, rubídio de estrôncio, né, e as pessoas falam assim, mas eles encontram lá bilhões, milhões de anos, mas a gente precisa de entender melhor a respeito dessas datações. E se você for lá e dar estudar um pouquinho sobre datações, você começa a entender que tem umas pressuposições nesses cálculos. É como você pegasse, por exemplo, um copo, né? Você pegasse um copo de água, pensa um copo de água aí descartável, e nesse copo você encontra apenas um pouquinho de água nele. Então você faz vê que tem um furinho nele, está vazando, não sei, alguns ml lá por segundo, e ele faz um cálculo para assim, não, se está vazando tantos ml, o copo está cheio, esse copo tem, vamos supor, tem 24 horas que ele está vazando, né, exemplo. Só que quem falou com ele que no princípio o copo estava cheio de água? Então, os números que são usados, as pressuposições, são, né, como o próprio nome diz, né, pressuposição, não sabe o que aconteceu com este elemento no passado. E a rocha, que é um objeto que eles fazem essas medições e descobrem essas quantidades de anos,
você pega uma mesma rocha e faz vários tipos de medições, vários tipos de análise de métodos radiométricos, e você encontra uma variedade de resultados que pode variar de 10 mil anos a 2 bilhões de anos. Isso com a mesma rocha. E como que um método desse pode ser levado a sério? O carbono 14, por exemplo, eu não sei se você estudou recentemente aí sobre o carbono 14. O carbono 14 ele está sendo, vamos dizer assim, descartado. Mas sabe por que ele está sendo descartado agora? Porque acharam uma rocha datada aí de 300 milhões de anos, e dentro dessa rocha tinha ali um diamante. E dentro desse diamante foi encontrado carbono 14. Só que todo mundo sabe que carbono 14, a vida, eles chamam de meia-vida dele, é cerca aí de 5 mil e poucos anos, quase 6 mil anos. Então, o máximo que poderia ter esse diamante era 70 mil anos, se você aplicar os cálculos. Então, como que um diamante tem 70 mil anos, ele estava dentro de uma rocha de 300 milhões de anos? E a literatura já nos fala que quem forma primeiro é o diamante, depois que forma a rocha em volta. E a gente tem percebido aí, né, falando em dinossauro, o pessoal está encontrando dinossauro aí com tecido mole, dinossauro com carbono. Então, dinossauro foi extinto conforme os evolucionistas há 160 milhões, 150 milhões de anos atrás. Então, não pode haver tecido mole em dinossauro e muito menos carbono 14. Né? Já que o carbono 14 ele se desintegra, né, em nitrogênio, no máximo aí 70 mil anos, você já não encontra mais nenhuma grama aí de carbono. Muito bom, muito bom. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Quando a Bíblia fala sobre a natureza, ela usa linguagem popular ou científica? O que você pode aí nos ajudar aí a entender, né? Porque muitas pessoas pensam que a Bíblia é muito difícil de compreender, mas qual é a linguagem bíblica aí nesse ponto, nesse quesito, né? É uma linguagem popular da época ou científica? Levando para o lado teológico, a Bíblia é um instrumento de revelação para nós, né, professor Luciano? E ela está voltada a transmitir para o homem, né, Deus, pai para filho, né, de Deus para criatura, de forma transcendente, sobrenatural. Ele utiliza a Bíblia, né, para falar com a gente de forma universal ou, né, linguagem popular. Eu acho que o senhor mesmo falou aí em algumas das suas respostas, né, que a Bíblia não é ciência, até porque o apóstolo João fala que não caberia os milagres de Jesus em tantos livros. Então a Bíblia poderia ser até maior, de tanto milagre que Jesus fez. Então, se não foi possível colocar todos os milagres de Jesus, a gente ia colocar ciência na Bíblia? Acho que não. O Senhor, na sua onisciência, já percebeu que a gente ia, agora eu vou usar a palavra evoluir, que a gente ia evoluir a mente, a gente ia evoluir com a passar das gerações, e a gente começar a entender a ciência. Né? E, então, a Bíblia ela não tem uma linguagem científica, ela tem uma linguagem popular. E, como a gente falou no início, né, a Aline Borges, que é a minha irmã, né, que está nos assistindo aí lá dos Estados Unidos, ela até comentou aí agora, né, agora há pouco, falando, né, que a ciência ela se renova a cada dia. E aí eu mostrei o livro aqui, que realmente a ciência ela vai se renovando. Olha só para você ver. Estudando aqui, né, em ciências biológicas, algumas matérias, o primeiro microscópio ele foi lá no século XVII com um homem chamado Robert Hooke. Um microscópio bem rudimentar, né? Não era com tantos vezes de aproximação, era menos. Mas ele avaliou ali um tecido, né, uma cortiça, e ele viu uns espaços vazios, e ele chamou aquilo de célula. E o célula era um nome novo. Ninguém sabia o que era a célula. Ele deu o nome daqui de célula.
E aí, pensa hoje, né, com a evolução dos microscópios, a gente tem neve, né, microscópio eletrônico, e a gente consegue perceber, adentrar bem mais, né, nas células. Então, hoje a gente já percebeu que célula, ela tem célula eucariótica, célula procariótica, a gente viu um tanto de subdivisões nas células, a gente viu núcleo, a gente viu ribossomos, a gente viu mitocôndria, a gente viu de tudo lá dentro. Então, esses nomes são novos. E outra coisa também que a gente pode usar, por exemplo, o dinossauro. Ah, não É, tem dinossauro. Você não vai achar o nome dinossauro na Bíblia, porque dinossauro é um nome científico, é um nome que surgiu. O primeiro de dinossauro, que é 1600 alguma coisa, que foi um fêmur de um dinossauro, o tal do megalossauro, mas cientificamente foi só em 1800 alguma coisa que foi descrito cientificamente o nome de dinossauro. Então, dinossauro do grego né, largar terrível, né? é, Eu não lembro, mas dinossauro, alguma coisa assim. Então é um nome novo. E o que a gente vai entender quando a gente vai lá na Bíblia procurar dinossauro, e tem dinossauro na Bíblia, ninguém se escandaliza aí, gente, que tem, tá? A gente pode dar até uma pitadinha e falar sobre dinossauro. Nós temos aí o Behemoth, que algumas versões falam sobre hipopótamo, gente, mas é que não tem como concordar que é um hipopótamo. Porque se você pega um hipopótamo, o hipopótamo tem um rabo aí de 25 centímetros no máximo, 30, enroladinho. E o Behemoth, que fala lá em Jó, o bichinho de estimação de Jó, eu brinco falando isso, ele tinha uma cauda do tamanho de um cedro, e um cedro ele tem um tronco de 5, 4, 5, 6 metros. Então, que réptil é esse que tinha um tronco com uma cauda de 5 metros, né? E tinha força na sua lombar, e lá fala que se a água batesse no pescoço dele, não abalaria ele. Então, ele comia as frutas do topo da árvore. isso. Uhum. Então a gente vai já pensando, aquele dinossauro herbívoro, aquele grandão, que cita o nome dele aqui, mas então a Bíblia ela fala sobre alguns répteis, alguns monstros aquáticos que entendem a questão do dinossauro. Então, a Bíblia, gente, é linguagem popular e não uma linguagem científica. Ok, muito E bom. aí vamos passar para a próxima Vamos, pergunta, vamos. e a décima, gente. Já está finalizando, tá, gente, a nossa live. Nós preparamos 12 perguntas. Nós vamos para a décima pergunta agora e vamos até a 12ª. Então, a décima, professor Luciano, é a seguinte: a Bíblia apoia uma visão de uma terra antiga ou uma terra jovem? Você já até deu uma É, deixa aí, mas é. vou deixar você Passei, falar aí. passei assim pela lateral do meu campo, mas então está sendo muito bom, muito interessante essa comunicação, esse momento de compartilhar, né, as nossas ideias, o nosso conhecimento, tá, com o outro. Então, nesse quesito, André, existe divisões dentro da própria concepção teísta, né? O que é o teísta? O teísta é uma pessoa que acredita em Deus, tá? É uma definição mais filosófica, tá? Então, os teístas são as pessoas que acreditam em Deus. Você, eu, qualquer pessoa que esteja nos assistindo é um teísta. E um ateísta, tá? É uma pessoa que não acredita em Deus. Então, eles se dividem. Tem um grupo que vai acreditar que a Terra é antiga, ou o universo antigo, tá? Vai utilizar a evolução, tá? Mesmo sendo cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, tá? Tem uma ramificação nesse sentido aí. Mas, em outra questão, de uma Terra jovem, tá? Desde a Idade Média já havia personagens utilizando a genealogia do Gênesis para estabelecer aí os anos que o mundo teria, tá? Mas esses métodos não foram métodos de forma científica, tá? Porque foi depois contestado, porque estava utilizando a linguagem popular bíblica para fazer uma transição científica, mas utilizando o que
a Bíblia menciona a história da Bíblia, nós vamos saber que a Terra é uma Terra jovem. Ou seja, a Terra não tem os 4,5 milhões de anos, tá? Então, por que não? Porque Deus, quando criou o cosmos, as plantas, os animais, o ser humano, tá? Criou cada coisa já adultas, maduras. Então, é como se a criação tivesse uma aparência de antiguidade, tá? Mas porque foram criados completos, perfeitos e acabados. E o dilúvio global é uma justificativa que refuta os milhões de anos. Com o dilúvio, houve alteração no sistema hidrológico, hidrofísico, atmosférico, tá? Nas próprias camadas tectônicas, nas movimentações das marés, nos rios, tá? Houve realmente uma mudança, tá? E que isso ocasiona na estrutura geológica que os evolucionistas utilizam para encontrarem fósseis que a gente passou rapidamente no começo e assim datar dizer que o universo ou a Terra tem mais de milhões de anos, tá? Ou seja, a Terra, mesmo tendo essa divisão aí nesses grupos, a Terra, de acordo com a Bíblia, não apoia em momento nenhum uma Terra antiga, até porque se fôssemos apoiar uma Terra antiga, tá? Iríamos encontrar morte, sofrimento, animais mortos, né? Muito antes da queda de Adão. Então, esse sofrimento, essa morte, essa destruição que acontece depois da queda e piora mais ainda com o dilúvio, isso é resultado de uma terra jovem. Então, esses são alguns elementos que nós podemos encontrar internamente no texto bíblico, onde Deus cria a planta, um animal, de uma forma adulta, tá? Mas que tem aparência de antiguidade, é uma aparência, tá certo? Então, e o dilúvio ajuda a entender a formação das camadas geológicas, não dando margem aos milhões ou bilhões de anos, indo em contra aí com a datação radiométrica e outras formas de datação que os evolucionistas utilizam. Portanto, de forma nenhuma a Bíblia apoia a visão de uma terra antiga, e sim a visão de uma terra jovem. Tá bom? Ô, Luciano, deixa eu acrescentar, dar mais uma pimentada aí nesse assunto. Falando em terra Certo? jovem, e você falou em dilúvio, muito bem colocado, você falou sobre a teoria das hidroplacas aí, né, que é de Alter-Brown, que ele fala aí sobre o dilúvio, do dilúvio, e a própria fossilização, os próprios cientistas falam que para ter fossilização precisava de uma catástrofe, precisava de um cataclisma, né? Muita lama, é muito barro para fossilizar isso tudo que a gente tem hoje. E esse tanto de lama a gente sabe como é que veio, né? No dilúvio, nós sabemos disso, né? Tem pessoal que quiser, né, pode ir lá no meu canal, tem alguns vídeos, né, sobre a teoria das hidroplacas, sobre o dilúvio, Arca de Noé. Eu acredito que o canal do irmão também tem esse assunto. Eu já vi que tem muito assunto bom no seu canal, né? O pessoal pega e dá uma olhadinha. E a gente falou sobre métodos radiométricos, mas existe também os métodos incrementais. Os incrementais é que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, acho que não, aqui no Brasil as estações não são tão perfeitas, por exemplo, como nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se você pegar uma árvore, você vê a formação de anéis. Acho que é a dendrocronologia, e por aqueles anéis você consegue ver quanto tempo que durou, né, quanto tempo tem a árvore, quanto tempo durou o período de verão, inverno, é muito interessante. E falando em árvores, a gente tem a tal da sequoia, é uma árvore muito grande, uma árvore muito forte, é uma das maiores árvores de questão de diâmetro. E se você pegar uma árvore dessa e fazer a medição, você consegue aproximar quantos anos que tem uma árvore dessa. E as sequoias, por incrível que pareça,
os diâmetros, as maiores sequoias que tem hoje, e lembrando que sequoia, você só consegue destruir ela com assim, um raio caindo nela ou uma praga muito forte. Ela é muito difícil de morrer, né? Ela se perder facilmente. Então, o que acontece? A sequoia, ela, pelo diâmetro dela, a gente a maior sequoia que tem aí no mundo, ela tem um diâmetro de aproximadamente, transformando para anos, de 4.500 anos. Não tem como ter, não existe sequoias com mais de 4.500 anos. E quando você pega e vai avaliar, o que aconteceu há 4.500 anos atrás? Foi justamente o dilúvio. E isso é maravilhoso, porque realmente, depois do dilúvio, dessa catástrofe, árvores foram soterradas. E a sequoia, as mais velhas, ela tem 4.500 anos, que é mais ou menos o tempo aí, né, da época do dilúvio para cá. De 4.500 a 5.000, depende aí dos cálculos, né? Mas era só para finalizar aí, adoçar aí essa resposta sua sobre essa terra jovem. Perfeito, perfeito. Tudo bem, tranquilo. Você vai... Vamos partir para essa primeira pergunta, né, gente? Vamos. Sobre você até deu uma pincelada aí, né, do Archaeopteryx e o peixe selacanto. Eles provam a evolução. Para quem não sabe, né, gente, esse Archaeopteryx, eles falam que é o elo intermediário. Vocês me perdoem que eu vou falar aqui, mas a evolução acredita que dinossauro virou ave. Né, que répteis viraram aves. E só para ser bem curto, gente, o pulmão de um réptil é diferente de um pulmão de uma ave. O réptil ele precisa dos músculos do corpo para poder ajudar na respiração. E a ave, ela tem, além do pulmão dela, ela tem alguns balões, que chamam balões aéreos, que ajudam na respiração. Então, com a teoria da complexidade redutiva de Michael B, como que um pulmão de réptil virou um pulmão de ave? Então, gente, assim, infelizmente, é difícil de engolir essa teoria da evolução. Então, nenhum desses dois prova, até porque o Archaeopteryx, ele é fóssil, foi encontrado esse fóssil. Até hoje, não achou nenhum vivo, porque o selacanto, até o início do século XX, né, 1900 alguma coisa, o selacanto era o elo intermediário, né, gente, dos peixes para anfíbios. Eles tinham o selacanto como o elo intermediário. Só que aconteceu? Foi encontrado o selacanto, né, vivinho da Silva aí, nadando aí, né, nas águas aí. E aí o pessoal teve que rever aí toda, né, essa história, revisar esse fóssil aí, né, do selacanto. E é isso que acontece com a ciência. A cada dia ela vem sendo revista porque cria uma teoria, daqui a pouco encontra na natureza algo que refuta a sua própria teoria. É triste isso, né? E outra coisa, né, que a própria explicação darwinista, né, essa evolução dos pulmões e dos répteis, das aves, essa complexidade, os próprios cientistas não acreditam. O próprio cientista evolucionista, alguns não acreditam que dinossauro virou ave. E outra coisa, eles falam que os dinossauros, né, que são terópodes, bípedes, eles começaram a subir em árvores. Olha, pensa bem, um dinossauro com as garrinhas na frente, umas patinhas na frente, eles escalaram árvores e começaram a pular, e aí foram desenvolvendo, né, planando no ar, e foram criando penas. É triste, gente. Eu peço perdão novamente a vocês por estarem ouvindo isso, mas essa é a teoria da evolução e que ensina para os seus filhos, tá, pessoal? É o que ensina para os seus filhos nas escolas. Você tem que entender isso. Entendeu? E é isso que eles ensinam nas escolas. E outra coisa mais engraçada ainda, professor Luciano, olha só. Os terópodes, eles surgiram 10 milhões de anos após os Archaeopteryx.
mas os arqueopteryx não são ancestrais dos terópodes? Então, o ancestral da ave Faz sentido. não tinha nascido, não tinha nascido. Então, tipo assim, infelizmente, né, é triste. Mas aí vamos para nossa última pergunta, né? E agradecer as pessoas que estão assistindo e até as pessoas que vão assistir, né? Através do nosso canal do YouTube, através do Facebook. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa iluminar sua mente, possa colocar a paixão no seu coração para você começar a estudar um pouquinho assim só de ciência, para você começar a blindar, eu uso essa palavra, blindar a cabecinha dos seus filhos, blindar os cristãos da sua célula, da sua igreja, né? Eu acho que esse é o dever. Eu acho que todos nós deveríamos ser, né, apologetas, né? Todos nós devemos defender o evangelho, né? Eu fico irado. Eu acho que eu tenho que pedir muita mansidão ao Senhor quando eu vejo alguém falando que o Senhor não existe. É muita ignorância, tá? Então vamos finalizar com essa pergunta. Eu acho que é bem antiga. E eu acredito também que é bem difícil ser respondida. Quem veio primeiro, o professor Luciano, o ovo ou a galinha? Então, parece brincadeira, né? Parece uma piada, né? Mas não é, tá certo? É uma pergunta com um teor evolucionista tão pesado, tão caótico, que você nem imagina. Antes de eu responder essa pergunta, quero agradecer novamente a Deus, primeiramente, que apesar de toda a dificuldade que nós encontramos até esse momento, Deus nos deu aí vitória, né? E agradecer ao nosso amigo, professor, irmão aí na fé, André, que tem aí nos ajudado a compreender diversas coisas na área aí do design inteligente, do criacionismo, da Bíblia, tá? Uma ótima argumentação. Agradecer os nossos as pessoas que estão nos assistindo, cada um forte abraço no coração de vocês e que Deus realmente abençoe poderosamente, tá certo? E nós vamos estar orando por vocês e vamos preparar um PDF, tá? Vou enviar para André e André envia para os seus amigos, as redes de amigos que ele tem, e eu vou enviar nas minhas redes, tá certo? Vai ser um presente nosso para vocês e a gente tá pensando nisso, tá certo? Antes de eu começar propriamente nessa última resposta, última pergunta, rapidamente sobre o Archaeopteryx. Essa ave está datada como 20 milhões de anos atrás. Só que, detalhe, quando você pega o registro fóssil ou fóssil desse animal, dessa ave, você vai ver que a fossilização foi rápida, preservou mínimos detalhes microscópicos da ave, permitindo concluir que esta ave, com certeza, foi fossilizada através de uma rápida e sucessiva atividade natural, tá? Através do dilúvio global. E assim, o próprio Archaeopteryx é um defeito para os evolucionistas. Ou seja, qualquer coisa que o evolucionista utilize para apoiar suas teses cai por terra quando nós buscamos mais informações. Tá? É só um pequeno detalhezinho a respeito disso. Eu tenho aqui o Criacionismo, Mito e Verdade. Tá? Eu recomendo, tá? De Ken Han, um ótimo criacionista, e fala muito bem sobre essas coisas que nós estamos falando. É uma dica minha para vocês. Bem, depois você mostra seu livro aí, tá? Mostra pronto, seu livro aí que você acabou de lançar. Não esquece, pronto. não. Aproveitando aí, meu livro Ateísmo, tá? Uma ilusão construída sobre a realidade. Vai trabalhar evolucionismo, vai trabalhar darwinismo, vai trabalhar a questão da existência do mal na Terra. Você vai ver o que é o criacionismo, a hipótese documentária, teologia do Antigo e do Novo Testamento, coisas importantes para vocês. Quem quiser depois adquirir, só procurar por mim após a live, tá? Eu vou passar informações. Concluindo essa live, essa pergunta, bem, a posição
criacionista, nesse exato momento, diz que, baseado em evidências, tá? Que foi a galinha que veio primeiro. E novas descobertas, através dos ovos, tá? Confirmam essa posição. O ovo, presta atenção, o ovo só existe porque a galinha foi criada primeiro. Como eu já disse lá no começo, né? No começo do vídeo, porque as perguntas meio que estavam alinhadas uma com a outra para fazer sentido. E assim, ao chegar em determinadas perguntas, você já tem as pistas necessárias para compreender, mesmo não sabendo exatamente as respostas das perguntas. Então, as aves que põem ovos foram criadas adultas, tá? Permitindo a reprodução da sua espécie. Então, de acordo com o criacionismo, Deus cria todos os organismos, tá? Seja quais forem, desenvolvidos, completos e acabados. Ou seja, o ovo foi feito depois que a galinha foi criada de uma forma adulta, tendo, voltando a nossa argumentação, tendo a aparência de antiguidade, né? Então, é nesse sentido que eu posso aí responder que o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Com certeza foi a galinha. Porque se fosse o ovo, daria margem à evolução. Porque a evolução diz o quê? Que é através de organismos não complexos, tá? Que surgem organismos complexos. Isso não faz sentido. É através de organismo complexo que existe organismo complexo. Ou seja, é aquela mesma ideia de que vida provém de vida. Vida não vem de um organismo morto. Por exemplo, um animal que se reproduz está morto. Ele não vai produzir a mesma espécie. Não vai. Não faz sentido. Só um animal vivo se reproduz, tá? Macho e fêmea produz uma espécie, porque são animais vivos. Eles estão adultos, completos, desenvolvidos e acabados. É nesse sentido que nós podemos aí responder a essa pergunta, André. Então é isso que eu tenho são minhas últimas palavras, tá? Se tiver alguma coisa a complementar, fica à vontade. E eu agradeço novamente a oportunidade. Prazer tudo meu, né? O professor Luciano, essa oportunidade, né? A gente está tão longe, né? Quem sabe um dia a gente possa, né, se ver, né? Tá em Pernambuco, eu tô aqui em Minas Gerais, Vai interior ser de bom Minas tomar um café, Gerais. tomar um cafezinho aqui. É, e, e a gente, né? O Senhor nos aproximou, né? Através das redes sociais. E nós estamos com o mesmo intuito. E eu gostaria de finalizar nessa live com uma oração. Também. E porque o que nos manteve, né, acordado até agora, né, o Luciano, foi o Senhor mesmo para estar levando essa mensagem às pessoas, né, no Facebook, futuramente no YouTube, e que o Espírito Santo continue nos dando ânimo, porque nós estamos colocando a cara a tapa aí nas redes sociais, né, nós estamos buscando, né, blindar os nossos jovens, buscando blindar as pessoas contra o desânimo cristão, porque, infelizmente, essa teoria evolucionista, para quem não quer aprender ciência, corre um sério risco, né? Não aprender ciência ao nível de ensinar, mas apenas o básico, né? Oséias falou, né? O mundo padece por falta de conhecimento. E a gente precisa aprender. Paulo, né? Paulo pregou num altar desconhecido. Paulo usou frases, né, de filósofos para poder pregar o evangelho. Paulo utilizou a ciência antiga para pregar o evangelho. E nós precisamos utilizar a ciência, é lógico, não é para ficar tentando converter ateu, porque ateu, infelizmente, ele tem ódio, né? Ateu, ele não está afim ele não está afim de se tornar cristão, ele tem ódio. Na verdade, eu acredito que tem ateus aí que, na verdade, acreditam em Deus, sim. Mas, na verdade, eles têm um certo ódio pela religião. E mais aí é isso aí. Orar ao Senhor para que Deus continue, né, nos dando sabedoria, nos dando paciência, nos dando força,
para continuar buscando aí buscando esta buscando a eficácia, né, nessa empreitada que não é fácil. Essa empreitada não é fácil, tá? Então, professor Luciano, faça a oração por nós e assim que nós finalizarmos essa oração, a gente já, né, já dá o nosso adeus e logo, logo a gente posta o vídeo aí para vocês aí no YouTube. Pronto, André. Amém. Deus abençoe. Façam as suas palavras a minha. E vamos orar em nome de quem pode todas as coisas, que se chama Jesus Cristo. Amém. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Oremos. Senhor e eterno Deus, Criador de todas as coisas. Te agradeço, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que Tu tem nos proporcionado em estar aqui, primeiramente na Tua presença. Obrigado, e aprendendo, conhecendo a Tua palavra. Que possa abençoar a cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, estende Tuas mãos sobre cada pessoa que assistiu e que vai assistir, e que Teu nome seja glorificado, aqui e para todo sempre. Amém. Amém. É isso aí, professor Luciano. Prazer enorme aí ter dividido esses... Eu não sei quanto tempo durou a nossa live, a gente passou um pouco de 1 hora, mas agradecer de coração, né, pela sua disponibilidade. Né, a gente tem assim, né, nossas vidas familiares, profissionais, a gente teve que, né, conciliar aí para conseguir esse tempo. Né? E, então, né, manda um abraço aí para toda a sua família, né, que Deus Amém. continue abençoando aí o seu ministério, tá? Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Até na paz.